No vídeo anterior, a gente falou sobre alguns conceitos fundamentais das arquiteturas CNN ou redes convolucionais, e nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns dos componentes que formam esse tipo de arquitetura. Então, como a gente comentou anteriormente, a ideia é que a gente olhe para algumas partes da imagem e a partir disso consiga identificar quais são as características básicas dessas imagens ou das informações contidas na entrada. A maioria dos exemplos estão associados a imagens porque essas redes foram criadas para processamento de imagem, mas hoje em dia a gente usa elas nos mais diversos contextos. Então, é mais fácil de exemplificar considerando uma imagem, mas vocês podem considerar que isso pode ser aplicado na maioria dos problemas, como um extrator de características ou eventualmente um classificador. Então, a ideia aqui é que, considerando o conceito associado às células simples do córtex visual, da mesma forma, as camadas anteriores desse tipo de arquitetura funcionam como um extrator de característica que objetiva localizar as características mais básicas contidas na entrada e, a partir disso, combinar essas características básicas de forma hierárquica em uma representação que possa ser muito mais eficiente do que a própria entrada que foi fornecida no processo de treinamento do modelo. Então, a ideia é que esse modelo, enquanto escolhe as informações de interesse, as informações mais relevantes, vai fazendo o processo de extração de características ou definindo quais são as características relevantes para a representação das informações e, depois disso, consegue realizar a classificação do objeto ou fazer a operação de mapeamento que está sendo construída. Então, se a gente olhar aqui, o conceito associado a esse tipo de modelo aqui, nas camadas mais anteriores, elas vão estar associadas, as camadas anteriores desse modelo aqui, vão estar associadas à representação de informações mais básicas, associadas a linhas, cores, texturas, inclinações, orientações, e cada um desses filtros vai representar uma parte dessa informação. E na medida que a gente vai avançando na arquitetura, na hierarquia dessa arquitetura convolucional, a gente vai representando informações de mais alto nível. Por exemplo, se na primeira camada convolucional a gente representava ângulos, na segunda camada a gente pode representar texturas, eventualmente na terceira camada a gente pode representar combinação de texturas e ângulos que pode formar parte dos objetos, e nas camadas mais elaboradas, de mais alta ordem, a gente vai representar esses objetos de uma forma mais efetiva, mais complexa, combinando as informações associadas às camadas anteriores. O que a gente vai ver agora são alguns dos blocos, alguns dos ingredientes que fazem parte desse modelo e que permitem que isso seja realizado. Então, basicamente, uma arquitetura do tipo CNN ela possui 3 componentes básicos que podem ser combinados de várias formas para poder representar essas informações. O primeiro componente é a camada convolucional, que é responsável por extrair essas características mais básicas e tentar fazer a convolução da imagem como um todo em relação a essas características. Depois disso, a gente tem uma função de ativação, ou uma camada de ativação que é responsável por introduzir a não linearidade no processo, e eu posso usar várias das ativações que a gente viu em vídeos anteriores para poder fazer introduzir essa não linearidade. E depois a gente tem uma camada de pooling, uma camada de subsampling, que é responsável por diminuir um pouquinho da espacialidade desse modelo. Porque o que a gente quer, na verdade, é melhorar a representação, mas diminuir a espacialidade dessa representação. Então eu começo, considerando um processamento de imagens, eu começo com uma imagem que tem uma espacialidade grande, largura, altura muito grande, e eu vou diminuindo, obrigando que o meu modelo vá priorizando as informações dessa espacialidade que são mais importantes para representar esses conceitos aí. Então, a gente vai considerar agora uma sequência de vídeos onde a gente vai ver as principais características desses componentes aqui de forma isolada. Então, o que a gente viu anteriormente, quando a gente estava falando a respeito de redes neurais do tipo Multilayer Perceptron, é que quando eu iria processar esse tipo de imagem, uma imagem, uma arquitetura do tipo Multilayer Perceptron, o que eu precisava? Eu precisava ou extrair as características associadas a essa entrada, ou se eu fosse utilizar os próprios pixels da imagem para representar essa informação, eu tinha que transformar ela em um vetor, em uma informação vetorial,
onde eu perderia a relação espacial entre os pixels e eles eram somente concatenados na forma de representar as informações. Então, numa imagem com uma espacialidade de 32 por 32 por 3 canais de representação, nesse exemplo aqui é uma imagem do tipo RGB, Red, Green, Blue, representando esses 3 canais, o que eu fazia? Eu concatenava cada uma dessas matrizes de representação aqui, formando um vetor aqui, que possui mais ou menos 3.072 características, que representam cada um dos pixels associados a cada uma dessas larguras e alturas nessas 3 matrizes de representação RGB. A partir disso, eu tinha que fazer o quê? Encontrar um conjunto de pesos, e esses pesos representados pelos pesos que ponderam as entradas e o bias associado a isso, né? Então, inclinação e deslocamento em relação ao espaço n-dimensional. E isso era mapeado em uma ativação que estava relacionada a cada uma das classes do problema que estava sendo tratado. Então, essa mais ou menos era o processamento. Eu levava para o meu espaço n-dimensional, correspondente aqui a 3.072 características, e a partir disso eu ponderava aqui o nosso vetor de classificação para ele conseguir responder ou construir uma fronteira de separação nesse espaço n-dimensional que correspondia a uma ativação que era associada à classe de interesse. O que a gente vai fazer agora, nessa arquitetura convolucional, é tentar manter essa espacialidade, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer, não vai processar a imagem como um todo na entrada. Por quê? Existe muita informação redundante nessa imagem. Então, se a gente considerar que uma face, por exemplo, ela é constituída por várias partes que são muito similares, então as cores se repetem, texturas se repetem, retas e angulações se repetem, eu poderia processar essas informações de forma isolada, utilizando aquele conceito de representação localmente sintonizada do córtex visual. Então, nesse conceito aqui, a gente tem uma informação de entrada. Então, vamos imaginar aqui que a gente está falando aqui de uma base, pode ser uma base do tipo da base CIFAR, por exemplo, onde eu tenho uma imagem representada por 32 pixels de entrada de largura, 32 pixels de altura e 3 canais de profundidade, associado aqui a Red, Green e Blue, né, os canais de cores, para poder representar uma imagem colorida. E aí, a partir disso, eu vou usar um conceito associado à convolução. Então, eu vou usar um filtro de convolução. Quem já fez processamento de imagem deve lembrar os conceitos associados a esse tipo de operação. É uma simplificação desse conceito que a gente usa normalmente em processamento de imagem. Mas o princípio é mais ou menos o mesmo. Eu tenho aqui um filtro, e esse filtro aqui ele vai passar sobre toda a imagem, tentando identificar as características que mais são similares entre o filtro e a imagem de entrada. Então, as dimensões desse filtro são arbitrados, então é um hiperparâmetro de configuração que o projetista vai dizer. Então, imagine que eu tenho aqui a minha imagem com as dimensões 32 por 32 por 3 canais de representação. Eu vou arbitrar lá um filtro que vai passar sobre essa imagem. A gente está arbitrando aqui um filtro de 5 por 5. Agora, uma característica importante aqui, que as dimensões de profundidade do filtro são as mesmas da imagem de entrada ou do volume de entrada. No conceito associado a esses modelos, a gente também altera um pouquinho o conceito de representação, nomeando tanto a entrada como sendo um volume, que corresponde às dimensões de largura, altura e profundidade, quanto as camadas intermediárias do modelo, que também vão ter lá a sua representação largura, altura e profundidade. Então, no primeiro momento, o nosso filtro vai ter a mesma quantidade ou a mesma profundidade do nosso volume de entrada aqui, que corresponde a 3 por 32 por 32, e o que a gente vai fazer é fazer a multiplicação ou a convolução, né, de cada uma dessas posições 5 por 5 aqui em relação a toda a imagem de entrada, né? E aí, a partir disso, na medida que eu estou convoluindo aqui esse mapa, esse filtro de entrada em relação à minha imagem de entrada ou meu volume de entrada, eu vou produzindo para cada uma dessas convoluções, ou a multiplicação aqui, né, em relação ao filtro e os pixels da imagem, considerando os 3 canais que a gente tem de representação, a gente vai tendo um único valor
associado a esse path esse patch da imagem que está sendo processado. E a partir disso, para cada uma dessas operações, eu vou gerando um valor e a combinação desses valores vai me gerar um mapa que eu chamo de mapa de ativação ou mapa de representação. Como é que é feita essa convolução? Eu vejo um exemplo aqui, ó. Eu pego um filtro de 3x3 e estou processando em cada ponto da imagem. Basicamente, a operação de processamento é elemento a elemento, fazendo a soma aqui de cada um dos valores, e a partir disso eu vou gerando diferentes posições do mapa de ativação, considerando essa operação de multiplicação. Então, a partir disso, vocês podem ver que você vai gerando um mapa de representação que tem uma espacialidade menor do que a espacialidade do mapa de entrada, que pode ser tanto um volume de entrada, como pode ser uma camada intermediária desse modelo. Então, a partir disso, vocês percebem que eu tenho uma entrada aqui associada aqui a uma matriz que tem 5x5, e a partir da convolução de um filtro 3x3, eu vou ter lá um mapa de saída com as dimensões 3x3 também. Então, eu perdi um pouquinho de espacialidade. Eventualmente, eu posso não querer fazer isso, e a gente vai ver mais para frente nesse vídeo como é que eu posso tratar esse tipo de problema. Bom, se eu fizer isso para cada uma das posições, veja que eu estou convoluindo o meu filtro dentro da imagem, estou deslizando ele em relação à imagem de entrada, eu vou construindo um mapa de saída. E esse mapa de saída, o que vai ser? Vai ser uma representação associada a essa entrada com uma dimensão ou dimensionalidade menor. Então, eu estou especializando ele em relação às informações que eu tinha no meu filtro de entrada. Os valores desse filtro, diferente do que a gente faz quando faz processamento de imagem, eles vão ser aprendidos. Então, eu começo com eles com valores aleatórios e eles vão, de alguma forma, encontrar alguns padrões de match com a imagem de entrada e eu vou ajustando, durante o processo de treinamento, os valores desses filtros para que eles respondam de forma mais eficiente para esses padrões que eles conseguiram abstrair no início do treinamento. Então, eles vão ficando cada vez melhores. Uma outra característica interessante é que, eventualmente, em diferentes paths da imagem, eu vou ter as mesmas informações. As linhas se repetem, os ângulos se repetem, as texturas se repetem, então vai facilitar o processo de treinamento desse meu filtro de entrada. Uma outra característica muito importante está associada a compartilhamento de parâmetros. Lembra que compartilhar parâmetros é uma forma de regularizar a rede, diminuir a probabilidade dele gerar overfitting. E uma outra característica importante é a redução na quantidade de parâmetros que são necessários. Na medida que eu tenho aqui, por exemplo, uma imagem, sei lá, de 200 por 200 e eu quero processar ela como uma entrada aqui numa arquitetura MLP totalmente conectada. Dependendo da dimensionalidade dessa imagem, eu posso, sei lá, gerar 2 bilhões de parâmetros e quando eu faço associado a esse tipo de convolução, eu reduzo essa quantidade para 4 milhões. Então, é uma redução bem significativa, tanto de processamento como de memória associada a esses modelos. Então, essa é uma teoria bem interessante que é muito utilizada para poder também ajudar no processamento desses dados. Uma outra característica importante associada ao conceito de filtro de convolução numa arquitetura CNN é que eu posso repetir, construir um novo filtro que foi criado também de forma aleatória, com valores aleatórios, e ele vai fazer o quê? Possivelmente responder por uma outra região da imagem. Então, a partir disso, eu posso criar, e esse é um outro hiperparâmetro do modelo, a quantidade de filtros que eu vou utilizar. Então, no primeiro momento, a gente criou lá o primeiro filtro 5x5 com valores aleatórios, e ele gerou esse primeiro mapa de representação, que a gente viu nos slides anteriores. Agora eu criei um segundo filtro, que eu estou chamando de filtro verde aqui, e ele vai me gerar um segundo mapa de ativação. E eu posso, inclusive, aumentar a quantidade desses mapas de representação que estão sendo utilizados. Então, a partir disso, o que a gente vai fazer? A gente tem múltiplos filtros de representação. Então, percebam que o volume de entrada, que era representado por uma matriz, por um conjunto de matriz, né, de 3 dimensões, de 32 por 32, agora eu posso representar por 10, 15, 30, 50 filtros ou 50 mapas. Isso vai formar um volume de representação muito maior. Então, quando na entrada da minha imagem eu tinha lá uma representação onde cada pixel tem 3 valores possíveis, que são os canais RGB,
eu posso aumentar a quantidade de filtros e representar esses mesmos pixels por 30, 60, 90 canais de representação ou mapas de representação. Isso aumenta o meu volume. Então, o que eu estou fazendo é diminuindo espacialidade e aumentando capacidade de representação. Quanto mais imagens eu tiver na hora de treinar esses filtros, melhor vai ser a minha representação associada, né? Então, esses vários filtros aqui vão formar aqui um conjunto, um volume de saída, uma dimensionalidade de representação muito maior do que eu tinha na dimensionalidade original. Aqui está um exemplo associado a como é que eu posso fazer essa convolução. E aí percebam que sempre que eu fizer essa convolução, dependendo da configuração que eu utilizar em relação à dimensionalidade da entrada e à dimensionalidade do filtro, pode ser que eu não consiga fazer uma convolução direta. Então, normalmente, como é que a gente pode fazer? Eu teria que ter um algoritmo para processar a parte interna e um algoritmo para processar a borda. Mas em processamento de imagem a gente já resolve isso adicionando uma borda. Então a gente faz também na arquitetura CNN o conceito de adicionar bordas para tentar fazer com que o mesmo algoritmo funcione na convolução de toda a imagem. Então, eu posso, quando eu não tenho um ajuste, um tamanho que dê para convoluir a imagem como um todo em relação à dimensionalidade do filtro, adicionando bordas para poder fazer essa representação. Então aqui veja que tem um exemplo de representação onde foram adicionados uma linha, né? Uma coluna, duas linhas na verdade, né? Um em cada lado da imagem, duas linhas e duas colunas para representar as bordas com valores zero que não vão interferir no processamento do modelo. E aí a partir disso eu estou fazendo a convolução associada a cada um dos filtros. Eu estou definindo aqui um conjunto de 3 filtros. Percebo que esses filtros são chamados de pesos W. Por que eles são pesos W? Porque, da mesma forma que numa arquitetura do tipo MLP, a gente aprende eles durante o processo de treinamento e eles vão gerar um volume de saída, né, ou vários volumes de saída associados a esse modelo. Então, a representação das informações vão sendo feitas de uma forma mais eficaz do que somente a representação de entrada. Então, essa arquitetura vai possuir os N filtros de processamento e cada um desses filtros de processamento pode ser, ou de convolução, pode ser interpretado como sendo um neurônio do modelo. Veja que a representação é a mesma dos neurônios. Você tem um conjunto de pesos W e bias associados. Eles são valores que são ser aprendidos durante o processo de treinamento desse tipo de arquitetura. E da mesma forma, você tem vários hiperparâmetros que precisam ser configurados. Então, o projetista precisa arbitrar alguns dos hiperparâmetros desse modelo, né? Alguns são mais sensíveis do que outros. Um dos primeiros hiperparâmetros que precisam ser ajustados é a dimensionalidade do filtro. Então, o projetista vai ter que arbitrar se o filtro vai ser de 1 por 1, 3 por 3, 5 por 5, 7 por 7. Ele pode, inclusive, não ser quadrado. É mais comum que esses filtros sejam quadrados para fazer o processamento da imagem, mas não é obrigatório, né? A maioria dos frameworks utilizam filtros quadrados para facilitar as computações dos valores. Um outro hiperparâmetro é a quantidade desses filtros. Lembre que quanto mais filtros eu tiver, maior a quantidade de mapas de representação em relação ao volume de entrada. Então, eu vou aumentar a representação dessas informações. Então, é um outro hiperparâmetro a ser configurado. Você pode, sei lá, arbitrar 16, 32, 64. Então, a quantidade não precisa também ser múltiplo de 2, ela é arbitrada em relação ao que o projetista quer fazer. Uma outra característica que precisa ser configurada, vocês viram que esses filtros eles são convoluídos em relação à imagem. Então, eles são deslizados sobre a imagem e cada um dos valores tem uma multiplicação entre os valores do filtro e os valores da imagem de entrada. E esse deslizamento precisa também ser configurado. Eu posso configurar isso em uma variável e hiperparâmetro conhecido como um stride, né? Se eu vou deslizar aqui somente deslocando um único pixel, né? Uma única coluna ou uma única linha em relação à matriz que representa a imagem, ou se eu vou deslizar pulando 2 colunas ou 2 linhas. Então, o stride está associado a quantos pixels eu vou deslocar o filtro na hora de fazer essa convolução. Então, é um outro hiperparâmetro que precisa ser configurado. E como vocês viram também anteriormente,
dependendo de como eu vou fazer, das dimensões do volume de entrada e das dimensões do filtro, pode ser que não exista um casamento perfeito entre essas dimensões. Eu posso, eventualmente, ter que aumentar as dimensões do volume de entrada para poder permitir que esse filtro consiga convoluir em relação a esse volume de entrada. Normalmente o que a gente faz é adicionar linhas e colunas nesse volume de entrada com valores zero, porque eles não vão impactar na multiplicação. Então, elas não vão ser representadas no mapa de saída e não vão influenciar na representação no mapa de saída. Então, essa adição normalmente é conhecida como pairing ou zero pairing, né? A quantidade de pairings que eu adiciono dentro do volume de entrada. Então, os valores que a gente tem que configurar lá, as dimensões do filtro, a quantidade de filtro, o padding associado ao modelo e o stride, que seria quanto eu vou deslizar em relação a cada um desses filtros. Uma outra característica importante que foi introduzida em arquiteturas mais recentes é o conceito associado a convoluções dilatadas, né? As convoluções originais consideram a vizinhança toda na hora de fazer a multiplicação em relação ao volume de entrada e o filtro que está sendo convoluído, mas eu posso também utilizar o conceito de convoluções dilatadas, cujo objetivo é representar mais informação com a mesma quantidade de parâmetros, né, de pesos W. Então, uma técnica muito usada é aumentar, né, a taxa em relação a esse filtro. Veja que nesse conceito aqui original a gente considera uma vizinhança completa entre o filtro de 3x3. Aqui a gente está aumentando a esparcialidade, né? A esparsidade da representação do modelo. Então, eu tenho uma matriz de representação mais esparsa. Veja que eu pulo alguns dos pixels da imagem e nesse outro filtro aqui, com uma taxa maior aqui de 3, eu aumento a representação ou a visualização desses dados associados. Então, permite que eu aumente a visualização dos modelos em relação aos valores de entrada. Nesse vídeo a gente abordou algumas características das camadas convolucionais e seus hiperparâmetros. Nos próximos vídeos vamos abordar outras camadas utilizadas numa arquitetura do tipo CNN.